agora está ok o áudio, pessoal? Boa noite. Vocês podem me dar um retorno se o áudio está ok? Ótimo. Bom, pessoal, só voltando rapidamente, né? Boa noite a todos. É sempre um prazer colaborar com essa atividade e atender ao convite, né, da Casa Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema motivos de resignação, né, antídoto para o suicídio e a loucura. Então, aqui abrindo só um breve parêntese, quando a gente trata do termo loucura, a gente fala de desequilíbrio, né? Desequilíbrios que nos colocamos em determinadas situações de nossas vidas, quando nos deparamos com dificuldades. Não estamos aqui fazendo necessariamente uma ligação com aquela enfermidade mental, né, apresentada pela medicina. Bom, antes da gente iniciar a leitura, né, aqueles que não me conhecem, meu nome é Alan Coach. Eu colaboro com as atividades e sou estudante do Centro Espírita Nosso Lar. E para que a gente vá se harmonizando, a gente vá conseguindo se tranquilizar, né, para acompanhar contento esse diálogo da noite de hoje, eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, né, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles. Não coloques as tuas aspirações nos entendimentos, viagens, festas e folguedos. Caso te surjam as oportunidades para gozá-los, muito bem, aproveita e constatarás que estes prazeres passam como outras satisfações quaisquer, deixando-te ansioso por novas ocasiões de fruí-los, e assim incessantemente. Há quem sacrifique o futuro utilizando-se de empréstimos e prestações com juros extorsivos para viver estas ilusões, que retornam como pesadelo no momento dos resgates das dívidas. Busca os prazeres simples e duradouros, aqueles que não te perturbam o presente nem te escravizam no futuro. Bom, então essa mensagem ela tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? E já serve para a gente ir se harmonizando com o tema. Agora eu vos convido a fazermos a nossa prece. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, né, para facilitar na concentração. Pai de infinita misericórdia, só temos a te agradecer, Senhor, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de alguma forma colaborarmos, Senhor, com essa tua grande obra de amor e de caridade. Agradecemos-te pelas oportunidades de progresso, pelos ensinamentos que nos mostra ao longo de nossas vidas. Que consigamos cada vez mais fortalecer a nossa fé em Ti e buscar, Senhor, essa aproximação moral sobre os Teus ensinamentos. Mais uma vez te agradeço e abençoa as atividades da noite de hoje, a cada um de nós aqui presentes, que possamos internalizar cada ensinamento aqui trazido na nossa conduta de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção e misericórdia, que assim seja. Bom, pessoal, então, dando início aqui ao nosso tema, né, aqueles que chegaram depois, nós vamos falar um pouco. Boa noite, Igor. Boa noite a todos. Nós vamos falar um pouco sobre os motivos de resignação como antídoto sobre o suicídio e a loucura, né? E como já foi destacado, né, a loucura em se tratando de qualquer desequilíbrio diante das dificuldades que surgirem em nossas vidas. Então, pessoal, quantas vezes nos deparamos com dificuldades e quantas vezes nós chegamos até mesmo a questionar a misericórdia divina, a questionar por que sofremos tanto, por que precisamos passar por tantas dificuldades, né? Chegando até mesmo a duvidar da sabedoria e da misericórdia de Deus. A questão principal que nos leva justamente a esses questionamentos infundados, a esses motivos de impaciência, é porque nós somos atrelados sempre a querer viver em paz. Mas quem não quer viver em paz, não é mesmo?
A questão é que nós acabamos confundindo a paz com ociosidade. A gente acaba confundindo que estar em paz é estar sem fazer nada, estar no seu canto, sem ninguém mexer com você, sem você mexer com ninguém, está tudo certo na vida. Só que nós esquecemos que nós estamos aqui em aprendizado, nós somos seres em evolução, nós somos seres que precisamos sempre buscar esse aprendizado constante. E esse aprendizado ele não vai acontecer por meio da ociosidade. Nós precisamos da prática diária, da convivência com o nosso próximo, para que a gente tenha esse aprendizado a contento. Então, Emmanuel já nos alerta que muitas vezes existem aflições gerando tranquilidade, assim como tem tranquilidades que geram aflições. Porque justamente às vezes achamos que estamos em tranquilidades, mas nós estamos desperdiçando chances valiosas de podermos aprender, de podermos auxiliar, né? E de podermos, sobretudo, nos melhorar, né? Pois nós sabemos que a prática da caridade é uma via de mão dupla, né? A gente não só auxilia, nós somos os maiores que somos os maiores beneficiados. Então que a gente perceba que muitas vezes a aflição ela vem para nos trazer uma tranquilidade futura. Ela nos traz amadurecimento, ela nos traz aprendizado. E é justamente nesse sentido que nós devemos entender que as diferentes situações da vida são para nós motivos de resignação. Por quê? Porque são dificuldades necessárias para nós. Então nós devemos primeiramente entender isso. E a partir do momento que a gente conseguir enxergar as dificuldades como um momento de aprendizado e não como um momento de castigo ou de injustiças, nós passaremos também a aumentar o nosso poder de resiliência. Resiliência que consiste na capacidade de se adaptar a uma determinada situação ou de se recuperar de tal situação que nos afeta. Então, quando a gente consegue nos melhorar nesse sentido, né, a gente consegue também aprimorar essa capacidade de resistir às dificuldades, de enxergá-las de uma forma diferente, de podermos internalizar que estamos passando por aquela situação para um aprendizado necessário. Então, nessa linha de raciocínio, no livro Boa Nova, né, Humberto de Campos, ele nos relata vários momentos da passagem de Jesus e da sua convivência com os discípulos. E dentre um dos capítulos do livro, ele vem nos falar justamente, especificamente, da Boa Nova, das Bem-aventuranças e do Sermão do Monte. Né? Quando ele nos diz que naquele momento Jesus era visto pela maioria como aquele irmão acolhedor, como aquele irmão que trouxe o consolo àqueles que eram excluídos da sociedade da época, que eram vistos como escória, que eram vistos como pessoas que não mereciam a misericórdia divina. Jesus veio justamente pregar o inverso, através da sua lei de amor, através da sua prática e conduta diária, porque a principal pregação de Jesus foi através do exemplo. Mas especificamente no Sermão do Monte ele nos trouxe as bem-aventuranças. Bem-aventuranças essas que servem para nós até hoje como objetivos a serem seguidos para nosso aprimoramento moral, mas sobretudo como desafios para o nosso aprendizado. Então, dentre essas bem-aventuranças, existe uma que também é abordada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e por sinal, é o maior capítulo desse livro, né, do Evangelho, é o Bem-aventurados os aflitos. E o Evangelho, como o livro, né, trazido por Kardec, ele traz esse conhecimento já na introdução, como um livro basilar, as obras da codificação, no sentido de nos trazer essa base moral, a base para a nossa construção moral. Esse capítulo ele nos traz importantes orientações e aprendizados. Então, como nos diz no Evangelho de João, conhecereis a verdade te libertará.
Então é justamente nesse sentido que devemos buscar conhecer várias verdades que são às vezes deturpadas por conveniências sociais, por conveniências materiais que nós alimentamos ao longo da vida. Então, o Evangelho, as bem-aventuranças, as orientações trazidas por Jesus, sobretudo no sentido das aflições, elas servem de alicerce para que a gente possa enfrentá-las a contento. Mas enfrentá-las não no sentido só de se livrar, mas no sentido daquele que resolve a dificuldade, para que ela não retorne pior, no sentido de tirar o aprendizado necessário de toda aquela situação que nos encontramos. E é justamente aí também, que vai ter tudo a ver com todo esse diálogo de hoje. A gente vai ver ao longo dos trechos que forem abordados que Paulo nos apresenta as chamadas virtudes teologais, ou as virtudes que nos ligam a Deus. Paulo nos diz que a fé, a esperança e o amor nos ligam a Deus. E onde se lê amor, nós podemos ler também caridade. Caridade esta que nos traz justamente, como nos diz o Livro dos Espíritos, caridade esta que está totalmente nivelada com a lei de amor trazida por Jesus, mas também com a lei de justiça. Então o Livro dos Espíritos ele aborda, quando ele nos apresenta as leis morais, a lei de justiça, amor e caridade, todas elas niveladas, a ponto de esclarecer-nos que elas não se contrapõem, que elas estão ali em equilíbrio e são aplicadas de forma conjunta. E é justamente quando tivermos esse entendimento que nós somos materialmente seres transitórios de passagem pela carne, é que nós vamos entender que temos muito a aprender além dessa vida, que não prenderemos nossos anseios apenas a conquistas materiais. Então, Joana de Ângeles nos esclarece que devemos compreender isso, sobre essa perenidade da vida material, mas sabendo que somos espiritualmente eternos, que estamos em constante evolução e constante aprendizado. Em alguns momentos nós podemos parar, mas nunca regredir. Mas, como nos diz também, é uma lei moral, a lei de progresso. Regredir não está dentro do nosso planejamento evolutivo. Podemos às vezes estacionar, mas sempre estamos em um grande aprendizado. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, porque se estamos sempre aprendendo e evoluindo, os defeitos que apresentamos, as coisas que ainda precisamos superar, nos dizem em que devemos melhorar. Quais os pontos devemos buscar evoluir. Não é porque estamos regredindo, é porque ainda trazemos pontos a serem superados e melhorados por nós. Então que a gente possa fazer esse exame interior de autoconhecimento e perceber isso, Quais os pontos nós devemos buscar aprimorar. E é justamente nesse ponto que a gente vai também aplicá-lo na postura diante das aflições que nos encontrarmos. É justamente uma postura de sermos seres humildes no sentido de compreender que estamos em aprendizado, que vamos tropeçar, que vamos errar, que vamos passar por incompreensões, que vamos passar por dificuldades. E isso nos tira também aquele desejo de sempre culpar alguém pela nossa dor, de sempre achar que alguém é o responsável pelas aflições que passamos, de sempre querer colocar no outro a culpa e tirar a nossa responsabilidade. E aí o Espiritismo, o Evangelho, traz esclarecimento sobre a lei de causa e efeito, de que nós não somos vítimas, de que nós não somos injustiçados. Lembram quando eu disse dos pontos a melhorar? Também são pontos que refletem, às vezes, erros que cometemos. E esses erros precisam ser reparados. Não é nada que ninguém está colocando em nós injustamente. Não é porque nós estamos regredindo na nossa marcha evolutiva. É simplesmente porque são os pontos que estão ali expostos para o nosso aprimoramento. E esse aprimoramento só vai se dar através do trabalho, não através da ociosidade, como foi dito.
não usando a dificuldade como desculpa para não avançar, usando essa dificuldade como uma justificativa de que não somos capazes de nos melhorar, de que só somos dignos de castigo, de que somos esquecidos por Deus. E também um outro ponto que devemos entender para a nossa postura diante das aflições é que sempre nos é dada uma oportunidade, tanto nessa vida quanto em sucessivas encarnações. Por isso o Espiritismo nos apresenta o princípio da reencarnação como necessário nessa nossa marcha evolutiva. Princípio este que vai nos ajudar em diferentes situações dessa nossa jornada, passarmos por aprendizados e convivências, justamente buscando melhorar a cada ponto. E como mais uma vez Joana de Ângeles nos diz, que os infortúnios de hoje serão bênçãos que resultarão mais tarde em paz e reparação do mal praticado. E é através da reencarnação que nós conseguimos muitas vezes reparar esses males, sobretudo através da lei de amor. Não que tudo que eu fiz de ruim eu deverei receber na mesma moeda. Justamente como foi dito, a lei de amor, justiça e caridade, elas estão em equilíbrio. Eu posso muito bem reparar uma falta, reparar um erro, através do amor. Quantas vezes a literatura espírita nos traz exemplos de pessoas que retornam no mesmo seio familiar justamente para reparar essas arestas? Que ficam, às vezes, pessoas recebem como seus filhos aqueles que foram seus algozes em vidas passadas, para demonstrar que para você fazer justiça, você não precisa matar quem lhe matou. Você não precisa trair quem lhe traiu e etc. Você pode lhe dar a exemplificação, como nos fez Jesus, através do amor, mostrando àquele ser, àquela inteligência, aquele irmão que veio junto conosco, que existem outras formas de enxergar a vida. Não é só enxergar a vida com o desejo de vingança, de fazer a justiça através da dor, que podemos também vivenciar o amor e recebê-lo, estar aptos a recebê-lo. Então é nesse ponto, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, trazendo todo esse bojo que já foi abordado, de que nós precisamos desse processo de aprendizado que se repetirá enquanto não internalizarmos, que justamente se dá a lei do trabalho trazida pelos Espíritos durante a codificação. E na pergunta 676 do Livro dos Espíritos, ele nos traz justamente o principal objetivo dessa lei do trabalho, que é justamente buscar esse nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento da nossa inteligência. De modo que, sem esse aperfeiçoamento por meio do trabalho, nos esclarecem os Espíritos, que permaneceremos na infância espiritual e na infância intelectual. Ou seja, nós não temos como avançar sem trabalhar. Mas vamos aqui tirar o nosso entendimento daquele trabalho, daquele labor que é tido como aquele labor do dia a dia para a nossa sobrevivência material. O trabalho aqui é quando a gente se coloca na condição de cooperadores de Jesus, de cooperadores do amor e da caridade, aprendendo a enxergar a dor do próximo, aprendendo a enxergar que devemos ter essa compaixão com os infortúnios alheios, enxergar e ajudar também dentro das nossas possibilidades, porque existem inúmeras formas de fazermos a caridade, existem inúmeras formas de ajudarmos, também tirando apenas aquele entendimento voltado para a caridade moral. Nós podemos, através de uma prece, através de uma palavra amiga, praticar a caridade e estaremos trabalhando, estaremos aprendendo com o próximo, porque muitas vezes também aquela situação vai ter muito a nos ensinar. E percebam que não é porque nós vamos nos melhorar espiritualmente, vamos desenvolver virtudes, que nós vamos ter que deixar de trabalhar. A literatura mais uma vez nos esclarece, sobretudo as obras de André Luiz, de que o trabalho no mundo espiritual ele é constante. Quanto mais conhecimento nós adquirimos, mais responsabilidade nós teremos também em ajudar a tirar aqueles irmãos da situação de dor.
Então percebam que os espíritos elevados, eles não deixam de trabalhar. E temos exemplos contemporâneos a nós, de espíritos elevados que nós sabemos que vieram também com grandes missões e que passaram ou ainda passam toda a sua vida trabalhando. Como é o exemplo de Divaldo, como foi o exemplo de Chico, que em nenhum momento deixam de trabalhar em favor do próximo. Em nenhum momento se acham autossuficientes no sentido de se isolarem no seu conhecimento, na sua evolução e de não estenderem esse auxílio ao próximo. Então percebam que não é porque evoluímos que vamos ter que fugir do trabalho. O trabalho é algo constante, porque ele coloca em prática. Lembram lá daquela tríade trazida de fé, de amor e de esperança, e de caridade? Mas ele também, Paulo, nos convida para nos ligarmos a Deus, a colocar em prática tudo isso. Não adianta, para mim, apenas aquela fé de contemplação. É justamente aí que o Espiritismo nos chama a fé. Saímos dessa fé de contemplar. E o amor da caridade é justamente a forma de exteriorizarmos a fé. De exteriorizarmos que temos esse amor por Deus e esse amor por todas as suas criaturas. E muitas vezes nós até nos entusiasmamos, ficamos entusiasmados em trabalhar, em cooperar de alguma forma satisfatória. Mas diante das primeiras dificuldades nós desistimos. Nós encontramos justificativas ou desculpas para não prosseguir. Nós logo colocamos na cabeça que não somos merecedores e que não temos capacidade de colaborar com ninguém. E é quando é justamente o momento que deveríamos enxergar que aquela é uma oportunidade de darmos mais um passo adiante, de darmos mais ênfase a esse trabalho que nos propomos a fazer. Então que busquemos no Espiritismo essas bases, porque também nós só podemos oferecer aquilo que temos. Remetendo à parábola dos talentos trazida por Jesus, é justamente nesse sentido da gente multiplicar o talento e não enterrá-lo. De sair dessa ociosidade e colocar o nosso talento à disposição para que ele seja multiplicado. E essa multiplicação ela só se dá se você enfrentar, se você se propor a querer correr esse risco de aprender, a querer correr esse risco de, mesmo diante das dificuldades, persistir e não parar. Não usar o medo como desculpa, não para depois você dizer, tendo medo, eu escondi o vosso talento. Então, porque esse talento ele não vai ser útil em nenhum sentido se você o esconder. Então, que a gente consiga sempre buscar avançar. E não vem em dificuldades, motivos para parar ou para apenas nos lamentarmos. No livro Nosso Lar, ainda quando André Luiz tinha acabado de ser recebido na colônia espiritual, que ele ainda se recuperava de muitas energias e lembranças que ainda afetavam o seu estado mental, André Luiz começou aos poucos a se lembrar das chances desperdiçadas. E como cada um de nós, seres em evolução, que não é condenável essa postura, se lamentou em muitos sentidos por essas chances desperdiçadas. Só que chegou a um ponto que ele precisou ser esclarecido, que embora nós tenhamos esse direito de lamentarmos, nós não devemos viver em lamentações eternas, lamentações que alteram o nosso estado mental e lamentações injustificadas. Nós devemos ali entender que erramos, mas que está sendo nos dado uma oportunidade de avançar. E que só o fato de reconhecermos aonde erramos já é um grande passo. Já é uma grande oportunidade de reparar tudo que fizemos de errado. Então é nesse sentido que é esclarecido André Luiz para que ele saia daquele campo mental de lamentações que não levará a lugar nenhum. E aproveite a oportunidade que está sendo dada a ele. Tanto que
a partir daquele ponto, ele muda a sua percepção e busca cada vez mais ser merecedor de oportunidades de trabalho. Percebam, ser merecedor de trabalho. Porque o maior beneficiado ali seria ele, em ter essa oportunidade. Então, às vezes, nós apenas pedimos coisas materiais no sentido de ficarmos ricos, de resolvermos os nossos problemas, sem esquecermos que muitas vezes não somos nem mesmo merecedores, né, de ter uma segunda chance, porque ainda não compreendemos que precisamos melhorar. Então, ser merecedor não é aqui menosprezando, mas sim no sentido de que para nos tornarmos merecedores temos que mudar a nossa conduta. É a mesma coisa, se você for pegar o exemplo de um aluno, né, ele só merece a aprovação se ele fizer uma boa prova. Né? Não é só o fato dele comparecer à aula, não é só o fato dele ser assíduo, dele ser comportado, que o vai tornar merecedor a avançar na série. Ele tem que fazer uma boa prova, então ele tem que se submeter àquele aprendizado prático. Então é nesse sentido que devemos nos tornar merecedores. Merecedores da misericórdia divina todos somos. Mas qual é a nossa postura para receber? Qual é a postura que nós estamos adotando? Será que de lamentações eternas, criando um estado vibracional baixo, que nos impede de pensar, que nos impede de enxergar as oportunidades que estão à nossa frente? Muitas vezes a gente tira isso no nosso dia a dia, quando nos deparamos com dificuldades. E enquanto a gente está em desequilíbrio, no estado de loucura, enxergando apenas a dificuldade como algo insuperável, a gente não consegue enxergar uma solução. Mas às vezes basta apenas se acalmar. Melhorou o áudio? Acho que a internet esse horário fica meio ruim. Mas vamos continuar. Basta apenas a gente se acalmar, basta apenas a gente buscar refletir de uma forma mais equilibrada, e a gente muitas vezes vai encontrar a solução para aquela dificuldade que surgiu. Então, que a gente busque ter esse esforço próprio, porque nós saberemos que não temos suplícios eternos, que não ficaremos em dificuldades eternas. Né? Existe uma passagem que diz que quando estendemos e quando passamos a enxergar a dor do outro, nós esquecemos a nossa. Né? Que a gente consiga, né, sempre se lembrar disso. Quando a gente estende a mão para o outro, né, a gente esquece da nossa dor. Então a gente percebe que às vezes pessoas que passam por dificuldades maiores que a nossa e precisam, né, desse nosso auxílio. Então, que a gente consiga, né, mesmo diante de todas as dificuldades, não desperdiçar essa oportunidade que nos é dada, essa oportunidade encarnatória. Porque muitas vezes, quando chegamos ao corpo físico, né, nós no plano espiritual nos comprometemos, queremos, né, nos entusiasmamos no sentido de sempre buscar reparar as faltas, aproveitar as oportunidades perdidas. Mas quando chegamos aqui, às vezes, por que não conseguimos? Porque muitas vezes nos deixamos nos levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, por sentimentos que impedem o nosso progresso moral, que nos impedem de avançar. Sentimentos que muitas vezes nos impedem de admitir as situações que nos deparamos. E ao não admitirmos essas situações, mesmo que de forma inconsciente, a gente cria um medo dentro de nós. Um medo porque nos achamos incapacitados. Um medo porque de forma inconsciente nós sabemos que mais uma vez estamos desperdiçando uma oportunidade que nos foi dada. E é justamente esse medo que nos traz essa divisão com o nosso presente e com o nosso futuro. E às vezes até mesmo com o nosso passado, porque ficamos presos aos erros.
E isso vai gerar algo que chamamos de ansiedade. A ansiedade é justamente essa divisão dos nossos sentimentos, das nossas percepções, né? E que muitas vezes essa ansiedade, essa postura de não saber como agir, de não saber se devemos ou como vamos progredir, como vamos avançar diante da situação, nos leva a criarmos esses desesperos internos, a criarmos essas alucinações, a criarmos esse desequilíbrio, né, que muitas vezes se assemelham a um estado de loucura, a um estado de desequilíbrio mental a tal ponto a nos afastar da realidade, a criarmos situações fantasiosas em nossa mente que nos afastam dessa realidade. Então, que a gente consiga, né, justamente nos livrar primeiramente desse estado de medo, desse estado de ansiedade, passando, né, primeiramente a internalizar qual tipo de felicidade devemos buscar, qual tipo de tesouro devemos angariar, né? E é justamente aí quando nos remetemos à pergunta 922 do Livro dos Espíritos, que mais uma vez a espiritualidade nos esclarece de que a única forma de termos a felicidade neste mundo, né, a felicidade propriamente dita, não a felicidade material, é termos a vida moral equilibrada, a consciência tranquila e a fé no futuro. Lembra mais uma vez lá de Paulo, quando ele fala da esperança, quando ele fala da fé e quando ele fala do amor, que é justamente essa fé na vida futura, essa fé nos desígnios divinos, que nos dará esperança, que vai nos tirar daquele estado de ansiedade que às vezes nos colocamos e vai nos fazer enxergar que podemos e devemos avançar. E vamos, através do amor e da caridade, colocar em prática tudo isso, toda essa fé no futuro. E quando nós sabemos que estamos agindo de forma coerente, sem causar dor a ninguém, tendo a nossa consciência tranquila, nós caminhamos de forma equilibrada. Nós caminhamos tranquilos de que estamos fazendo o necessário para o planeta. Então, um dos pontos que devemos buscar aqui é diferenciar, não desprezar. Porque, como foi dito, a nossa oportunidade reencarnatória, ela deve ser aproveitada. Né? E como nos diz o Livro dos Espíritos, na passagem O Homem no Mundo, que a gente saiba viver como o homem da nossa época, que saibamos aproveitar, mas que não nos prendamos apenas a essas evoluções, a essas conquistas materiais, não prendendo apenas a nossa vontade e achando que ali vamos encontrar a nossa felicidade. Nós vamos encontrar meios necessários para o nosso aprendizado, mas não a felicidade plena, não a felicidade no sentido de avançar moralmente e espiritualmente. Então que a gente foque na busca por essa felicidade futura, na busca por essa felicidade que vai nos ajudar a ter essa perfeição moral que tanto buscamos, né? Como nos diz aquela música, que um dia todos nós seremos anjos, né? E sabiamente uma vez eu ouvi de um palestrante de que nós já somos anjos. Nós só devemos deixar que as virtudes de anjos se frutifiquem e cresçam dentro de nós. Né? Fazendo aqui uma analogia, se você quer colher manga, você não vai plantar, digamos, caju. Então, se nós seremos anjos, nós já temos essa semente de anjos dentro de nós. Cabe a nós saber a forma correta de cuidar e de que possamos conseguir que essa semente germine. Então, que essa felicidade que a gente busque seja essa, em busca da nossa perfeição moral, que nos trará essa paz de coração, que vai nos ajudar a despertar para acumular tesouros que nos trarão também o equilíbrio, tesouros que serão convertidos em virtudes,
de compaixão, de benevolência, de piedade, de caridade. E quanto mais virtudes a gente conseguir desenvolver, a gente vai tirando espaço para aquelas mazelas morais que impedem o nosso progresso. E a principal delas são a inveja, o egoísmo, a vaidade, que acabam sempre nos afetando e que acabam sempre nos levando a esse estado de imediatismo, que nos leva a esse estado de revolta e que não atende às nossas exigências, que não atende aos nossos anseios. Então começa a haver esse conflito entre o que eu quero materialmente, mas o que o meu coração quer, o que eu devo buscar. E muitas vezes eu desenvolvo aquele estado de depressão, que acaba sendo um conjunto de sensações e sentimentos que afetam o equilíbrio da minha vida. Então, mais uma vez, como nos diz Paulo, que a gente consiga observar a tudo, mas que a gente só retém aquilo que for necessário. Que a gente entenda que as dificuldades não são castigos, e muitas vezes são um castigo, mas necessário. Se a gente fizer uma comparação ao castigo que, às vezes, aqueles que são pais dão aos seus filhos, você não se sente culpado por muitas vezes castigar o seu filho quando ele erra. Porque você sabe que aquele castigo é necessário para que ele aprenda, para que ele amadureça. Então, da mesma forma, o Pai sábio, que Deus é, ele age conosco, mas sempre nos dá a oportunidade de começar novamente. E de que cabe a cada um de nós essa prática de querer começar novamente. Que possamos equilibrar os nossos pensamentos, porque esse pensamento todo é energia. Como nos diz sempre, o ser humano ele se nutre de emoções. Ele vai gerando um campo vibracional, um campo energético ao seu redor, que acaba nos trazendo a uma realidade, onde a nossa mente também cria aquelas realidades. E é justamente aí, nesse sentido, que nos esclarece de que esse pensamento é energia e que em alguns momentos, em determinados momentos, ele vai fazer com que se concretize aquela ideia que estamos tendo. No livro Pensamento e Vida, fica bem claro isso, quando nos diz que a ideia determina a atitude e a palavra comanda as ações. Então percebam que é tudo ligado. Quando a gente começa a internalizar muito uma ideia, a gente acaba colocando aquilo em prática, a gente acaba criando situações que levam com que aquilo acabe acontecendo. Infelizmente, quando a gente não consegue ter esse equilíbrio, quando a gente se deixa levar pela ansiedade, quando a gente se deixa levar por esses pensamentos ruins, quando a gente se deixa levar por esse estado de depressão que afeta os nossos sentimentos, vem aquela vontade do suicídio em alguns. Que não conseguem entender tudo isso que foi dito. Que temos que usar as dificuldades não como desculpa para fuga, não para desculpa para querer acabar com a dor, como diz alguns, porque essa dor não vai acabar. O Espiritismo ele nos esclarece justamente que o suicídio ele não resolve o seu problema. E como diz o Livro dos Espíritos, nós não temos o direito de dispor da nossa vida. Vida esta que é uma oportunidade de aprendizado. Então que a gente tente não enxergar no suicídio uma situação de resolução de problemas. E que a gente tenha também aquela atitude lá da caridade, a caridade compassiva, de tentar enxergar naqueles que vivem conosco esses sinais, para que a gente possa, às vezes, orientá-los, esclarecê-los de que é um equívoco agir dessa forma. De que, na verdade, ele vai estar adiando um aprendizado necessário. De que existem outras formas e que ele tem outras formas de apoio para enfrentar essa dificuldade. Porque não existe essa questão de que estaria se colocando um fim no sofrimento. A gente sabe que é um estado delicado, onde a pessoa, para chegar a esse ponto, muitas vezes está em um estado de perturbação mental muito alto, dentre outros fatores que contribuem para isso. Mas que saibamos buscar orientar dentro da nossa capacidade, e aqueles que porventura tenham acesso à doutrina,
estejam tendo acesso a esses ensinamentos, percebam o quanto Jesus é misericordioso e está sempre nos ensinando que mesmo através da dor não estamos sozinhos. Estamos ali aprendendo em conjunto, como essa família universal que somos, né? E que as oportunidades são dadas. Teremos oportunidades sim, mas que não devemos também abusar delas, porque muitas vezes nós acabamos tendo atitudes que dificultam ainda mais essas oportunidades que nos serão dadas. Então que a gente entenda que o nosso melhor momento evolutivo é o agora, é essa oportunidade de reencarnação que você está tendo. Porque você veio no planejamento ideal para que você se melhore nos pontos necessários. Com a família que aceitou lhe acolher, com os pais, com os irmãos, com os amigos, com o trabalho que vai lhe trazer ensinamentos valiosos, com a religião que vem lhe trazer essa edificação moral, para que a gente saiba aproveitar todas essas oportunidades, sabendo que muitas vezes as dificuldades surgem, mas a evolução ela também vem junto com isso. Que saibamos usar as ferramentas que nos são dadas, né? Como nos diz no livro Jesus no Lar, o espírito de Neo Lúcio, em uma das passagens, né, que Jesus esclarece a Pedro, que a gente consiga trabalhar com paciência, que diante das dificuldades a gente saiba usar as ferramentas, e às vezes aquela crítica, aquela pessoa incompreensiva, aquele que nos enxerga como inimigos, é aquela ferramenta que é necessária para que a gente busque esse trabalho, para que a gente haja conforme Paulo nos orientou, com fé, com esperança, com amor. Bom, gente, eu acho que dentro das minhas possibilidades eu trouxe alguns esclarecimentos sobre esse tema, sobre essa nossa necessidade de burilamento, de aprendizado, de podermos multiplicar os nossos talentos, de oferecermos, né, esse trabalho de amor e de caridade a Deus, né, que a gente consiga internalizar e que eu tenha conseguido, né, colaborar de alguma forma com esses esclarecimentos. Agradecer, né, eu percebi que falhou, quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade, ao convite da casa. Peço desculpas, realmente o horário é complicado, eu creio que os picos de internet são bem altos nesse horário, mas espero que a mensagem tenha conseguido ser repassada a contento. O vídeo ficará salvo, né, nas páginas da casa, da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Creio que também será postado no YouTube posteriormente. E agora eu vos convido, né, a fazermos a nossa prece para que a gente retorne aos nossos afazeres, aos nossos convívios em equilíbrio, agradecendo a Deus por essa oportunidade e tantos esclarecimentos. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para auxiliar na concentração. Pai infinito luz, obrigado, Senhor, pela tua bênção, obrigado pela tua misericórdia e pela oportunidade de alguma forma aprendermos e colaborarmos com essa tua obra de amor. Só tenho a te agradecer, Senhor, tantos ensinamentos trazidos na noite de hoje. Dê-nos um restante de semana tranquilo, um convívio harmônico com os nossos familiares. Que consigamos, Pai, colocar em prática os teus ensinamentos e que através dessa prática consigamos avançar moralmente, tendo a certeza de que o Senhor nunca nos desampara. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, eu que agradeço a todos vocês, né? Mais uma vez agradeço a oportunidade e agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Até uma próxima. Boa noite a todos.